Eu acho que sim. Eu acho que esse é um bom momento comprar fundos imobiliários. Por quê? Porque eles têm características que são interessantes no portfólio de qualquer investidor. Estão começando e eles começam pelo MXRF11, que Uhum. né, tem uma cota ali, deve estar em 10, 11 reais, falando assim. O que você acha desse fundo? 5 fundos imobiliários de papel, só papel. Uhum. Quais, a gente já falou aqui de tijolos, né? Tá. Agora de papel. Quais são os 5 fundos imobiliários que você acredita que dá pra montar uma carteira, Uhum. assim, segura, mas que também vai buscar um bom dividendo? Ô, Ricardo, a gente tá pergunta, eu pelo menos recebo muito essa pergunta, acho que você também, sobre Fiagro, porque é novo, Uhum. né? Assim, a gente não tem um histórico. Você acha que a pessoa tem que ter na carteira agora, comprar? O que você pensa sobre isso? Olha, os fiagros eu acho que são uma novidade, acho que é interessante ficar de olho, mas na minha visão, nesse momento eu prefiro esperar um pouco mais, até pra gente ter mais tempo de maturação desse mercado, para analisar melhor as equipes de gestão, né? O lado bom, já tem muito fundo crescendo bastante, tem o fundo da Quineia, que é o KNCA, ele já passou de 1 bilhão de patrimônio, então isso é bom, né? Mas obviamente um fiagro, ele não é um fundo imobiliário, não dá para colocar na mesma caixinha, por mais que sejam estruturas bem parecidas de pagamento, de dividendo mensal, é mais arriscado. O setor agro é mais arriscado que o setor de imóveis, imobiliário, na minha visão. Porque depende muito da colheita, da exportação, do dólar, enfim. Até mesmo a classificação de risco desses emissores, desses CRAs, ainda não é bem acompanhado por nenhuma agência classificadora de risco. Tudo é muito novo. Então, eu ainda estou olhando de fora. Até porque são poucos fiagros disponíveis ainda na Bolsa. E por ter muita gente procurando e ter pouca oferta, a maioria está cara. Os fundos de papéis, por exemplo, que tem CRIs, a gente consegue comprar num preço justo. Se você for olhar os fiagros, pelo menos esses maiores, a maioria está sendo negociada acima do seu valor patrimonial. Acima de 1. Acima de 1, exatamente. Porque eles pagam bons dividendos, né? O pessoal acaba comprando por isso, né? Exatamente. Está pagando muito dividendo, por quê? Porque a maioria desses contratos lá dentro são atrelados à Selic. E a Selic está alta. Mas lembre-se, o mercado ele é cíclico. Hoje ele está pagando muito, mas daqui a 1 ano, 2, pode ser que não. E aí, se você comprar caro, você vai ficar triste de duas formas, porque vai perder, vai desvalorizar e vai diminuir o pagamento de dividendos. Então a gente não pode entrar numa moda de agora eu tenho que ter, porque eu quero completar meu álbum de figurinhas e eu tenho que ter um fiagro. Acho que não, acho que é um instrumento interessante que o mercado criou. Acho que tem muito potencial, porque o setor agro ele é muito rico, e é uma nova forma de capitalização do setor agro, mas eu ainda estou olhando de fora, porque eu acho que esse mercado de fiagros precisa maturar mais, precisa ter mais opções, precisa estar num preço mais atraente, e eu acho que o investidor ele tem que tomar essa decisão, saber o que tem dentro daquele fundo e por que ele vai comprar ou não. Se ele comprar agora, caro, porque está pagando dividendo alto, daqui a um tempo, se cair a cota, desvalorizar e pagar menos dividendos, ele vai sair machucado. Então eu acho que tem que olhar com cuidado. Ricardo, hoje nós estamos com a taxa Selic em 13,75%, né? Você acha que é um bom momento para comprar fundos imobiliários? Eu acho que sim. Eu acho que esse é um bom momento comprar fundos imobiliários. Por quê? Porque eles têm características que são interessantes no portfólio de qualquer investidor. Então, os dividendos, fundo de papel com a taxa Selic alta, com a inflação alta, vai pagar bem. Então, os fundos de papéis, para esse cenário de Selic alta, é excelente. Agora, os fundos de tijolos. Os fundos de tijolos, você vai comprar barato para esperar uma valorização futura. É um ponto que eu tenho trazido muito nas conversas que eu tenho, é que a gente olha essa grande média dos fundos imobiliários, que é o IFIX, e aí eu acho que a gente precisa olhar com um pouco de cuidado também, porque são duas classes de fundos imobiliários no Brasil muito grandes e são muito diferentes, os papéis e os tijolos. Me parece que quando os papéis sobem, os tijolos caem. E vai acontecer o contrário também. Então tem muita gente que só tem fundo de papel e tem muita gente que só tem fundo de tijolo. E às vezes precisa fazer uma balança um pouco melhor. O IFIX é essa balança, é praticamente 50% papel e 50% tijolo. Então, pensando em taxa Selic alta, tem muito fundo de papel pagando bem. Agora, quando tiver essa mudança de rota da taxa Selic, é possível sim pensar que fundo de papel vai desvalorizar e fundo de tijolo vai subir. Então tem que ficar atento a isso. Esse movimento aconteceu lá em 2016, quando a gente teve a última mudança drástica de queda da taxa Selic. A gente chegou num cenário muito parecido com o que é hoje. Taxa Selic quase 14% ao ano. De repente a Selic lá em 2016 saiu de 14 para algo em torno de 8, se eu não me engano. O IFIX, nesse mesmo período de um ano, praticamente, subiu 156%. Por quê? Mudou a rota da Selic, caiu de 14 para 8 ou 9. O IFIX disparou, as ações na bolsa dispararam. Então, o investidor ele precisa ter essa visão um pouco de médio e longo prazo também. Quando vai mudar a taxa Selic? Eu não sei. Mas quando isso acontecer, a bolsa de valores, os fundos imobiliários vão disparar. Nesse momento a gente vê a bolsa andando de lado e as pessoas querem. E a gente vê o movimento novamente. A gente fala essa frase, parece uma. O pessoal fala, mas é óbvio, né? Compre na baixa e venda na alta. Mas não é óbvio, porque tem muita gente que ainda erra. E é um tal de gira-gira. E lembrando, fundo imobiliário é renda passiva. A gente tem uma visão de longo prazo aqui. A gente não fica comprando e vendendo no mesmo dia ou no outro dia, tá, pessoal? Não é trade, né? Não é pra você tradear. É aluguel que você vai ganhar isento de R. Quanto mais você investe, né, mais você vai ganhar aluguel. Agora, Ricardo, o que as pessoas falam? Por exemplo, iniciantes. Eles querem ter uma ideia de rentabilidade. Porque ele fala, eu tô começando, mas quanto eu preciso juntar? O que você acha? O que você vê, por exemplo? Vamos supor, a pessoa tem ali 200 mil. Ela foi juntando ou 100 mil. Enfim, quanto vai render para ela por mês? Muito bem.
A gente pode usar uma conta rápida do 1% ao mês, né? Até porque no cenário que a gente vive hoje, 1% ao mês não está difícil de conseguir. Então, se a gente pensar uma pessoa que tenha 200 mil de patrimônio, ela pode ter uma renda passiva de R$ 2.000, aproximadamente por mês, né? Mas aí eu faço uma ressalva também. Essa pessoa, ela já está vivendo de renda ou ela ainda está acumulando patrimônio? Porque os investimentos mudam um pouco, né? Se você, por exemplo, tem R$ 1.000.000 e você está satisfeito aí com R$ 5.000 de renda passiva por mês, você vai conseguir investimentos muito seguros, né? Agora, se você precisa um pouquinho mais, você começa a ter um pouquinho mais de risco e, de repente, não é a visão ideal para quem já está vivendo de renda, né? Colocar risco na carteira. O risco na carteira ele é bom para quem está em fase de acumulação. Então, os fundos imobiliários, eles são um ativo seguro, embora dentro dos fundos imobiliários tem fundos arriscados. Eu acho que vale a gente bater nessa tecla muitas vezes, porque o mercado de fundos imobiliários está crescendo muito. Isso é muito bom. Só que junto a gente tem ativos seguros e ativos mais arriscados. Não dá para fechar o olho e comprar qualquer coisa. Mas a renda passiva, ela é muito importante. Acumular esse patrimônio. Quem, por exemplo, gosta muito de dividendo, quem gosta muito de fundo imobiliário, precisa reinvestir esses dividendos, porque senão essa bola de neve não cresce, né? Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que tem R$ 200.000. Se ela ganhar R$ 1.000 ou R$ 2.000 de renda passiva por mês, e ela gastar esse dinheiro, aquele montante talvez não cresça. Então ela vai ficar com R$ 200.000 para sempre, mas e aí a inflação? A inflação vai subir ano que vem, daqui a 10 anos. Então esses R$ 200.000, eles não compram mais a mesma coisa. Então, mesmo a pessoa que está com renda passiva, ela precisa reinvestir uma parte desses seus rendimentos para pelo menos superar a inflação. E assim, porque muitos iniciantes estão começando e eles começam pelo MXRF11, que né, tem uma cota ali, deve estar em R$ 10, R$ 11, falando assim. O que você acha desse fundo? Eu acho que o MXRF11 ele é um fundo muito famoso, eu acho que ele é o que tem maior número de cotistas na bolsa. Acho que ele ficou tão famoso assim por causa desse valor de face dele, né, que é mais ou menos R$ 10. Não acho um fundo imobiliário ruim, mas não acho que é o melhor que eu tenho na minha carteira, por exemplo. Agora, o investidor, ele quer investir no MXRF11? Excelente. Estuda, dá uma olhada o que tem dentro dele, porque é um fundo de papel, né? Então, eu acho que o investidor não pode simplesmente entrar lá na corretora dele, no home broker, e comprar. Ah, vou comprar porque eu vi meu amigo falando e tem um monte de investidor. Acho isso perigoso, porque você não sabe no que você está investindo. Só porque custa, né, R$ 10. Exatamente, porque até um tempo atrás ele caiu muito, porque teve um problema com a CVM, e aí esse investidor que comprou e não sabe o que está acontecendo com o fundo, ele vai se machucar. Então, assim, acho que é um fundo que pode se olhar assim. Não vejo diferença nenhuma entre ser R$ 10 ou R$ 100, um fundo imobiliário, porque na essência você ganha um percentual. Então, se você tem ali R$ 100, uma cota, você vai ganhar o percentual em cima desses R$ 100. Agora, se você tem os mesmos R$ 100 e comprar 10 cotas do MXRF, tá na mesma. É proporcional. Eu acho que ele ficou muito famoso por causa do preço de face, mas não acho que ele é o melhor fundo que tem disponível no mercado. Não acho que ele é o mais seguro, né? Então, e também, ele seria um middle risk ali. Ele é meio um risco médio, porque antigamente ele tinha um risco maior. Então, ele vem mudando o portfólio dele para ficar mais seguro. Então, acho que pode fazer sentido na carteira do investidor, sim, mas ele não deve ficar simplesmente atrelado a esse preço de face. Ricardo, se a gente tivesse que montar hoje uma carteira para um cara que tem um perfil moderado, ele busca um pouco de risco, mas ele também quer se defender. 5 fundos imobiliários de papel, só papel. Uhum. Quais? A gente já falou aqui de tijolos, né? Tá. Agora de papel. Quais são os 5 fundos imobiliários que você acredita que dá para montar uma carteira, assim, segura, mas que também vai buscar um bom dividendo? Vamos lá. Pensando em fundo imobiliário de papel, eu gosto sempre de olhar aqueles mais seguros no sentido de tamanho de patrimônio. Eu acho que essa é uma métrica que eu gosto também. Então, por exemplo, a gente tem o KNCR11, que é um dos maiores fundos que a gente tem na bolsa. Ele é muito bom, né? Ele não vai ser o que vai pagar maior dividendo, tá? Ele sempre vai pagar bem quando a Selic estiver alta. Quando a Selic não estiver alta, ele não vai pagar tão bem, mas ele tem uma qualidade de portfólio ali muito bom. A gente tem outros fundos também nessa característica de high grade, né? Ou seja, de serem fundos mais seguros. O HGCR, por exemplo, tá nessa mesma caixa. Tem um outro fundo o RBRR11, que acho que ele tá barato, se não me engano, a última vez que eu vi, ele tava com preço sobre valor patrimonial de 0,9, alguma coisa. Difícil achar fundo imobiliário barato, então acho que eu ficaria de olho também. Quando a gente começa a colocar um pouquinho mais de risco nessa carteira também, a gente tem um fundo da gestora REC, o RECR11, um pouquinho mais arriscado, tem bastante contrato de inflação nele, tá? Mas ele costuma performar bem, embora tenha esse um pouquinho mais de risco, tá? O investidor pode pode pensar em estudar um pouco mais desse para colocar num portfólio, porque se a gente começa a dividir um pouco mais, a gente tem alguns mais seguros, os outros ali um pouquinho mais arriscados, né? Enfim, são 4 fundos de papéis aqui que eu acho que já dá para ter uma boa visualização. Eu não gosto de fundos extremamente arriscados, então, por exemplo, eu não iria para o lado do HCTR nem do DEVA. Acho que o MXRF daria para entrar numa carteira, porque ele é um pouco middle risk também. Então, digamos assim, numa teoria, obviamente, sem recomendação nenhuma, a gente tem 3 fundos mais seguros e 2 com risco médio. Acho que já começa a fazer mais sentido.